Dale, meus brothers, como sempre, direto e reto, vamos que vamos para mais um. Eu sou o Maurício Guartelá e o vídeo de hoje, cara, é um vídeo que me fez pensar muito, refletir muito antes de gravar aqui para vocês, cara. Tem dias que bate talvez uma dúvida se você tá no caminho certo, se você fez a escolha certa, e eu acho que isso é inerente do ser humano, todo mundo passa por isso, né? E dentro da profissão da fotografia, do audiovisual, se você de repente trabalha com designer gráfico, você é um produtor de conteúdo, ou até mesmo você você é um atleta dentro do esporte, cara, você tá numa profissão aí, talvez tradicional, como a que eu abandonei, que foi o direito, que eu já contei essa história aqui para vocês também. Eu tenho certeza que talvez passe, e passa sem dúvida, muita dúvida aí na sua cabeça. Então, esse vídeo é Acredite na Sua Jornada. E eu vou dividir esse vídeo aqui em 5 etapas, né? Em 5 propostas diferentes para que você acalme teu coração, para que você encontre a tua fé, né, cara, aí em Deus, para que você, obviamente, consiga, dentro da tua jornada, cara, fazer o melhor processo possível. Porque muitas das vezes a gente mira sempre o objetivo final, a gente sempre olha lá no ponto final onde a gente quer chegar, as conquistas que a gente quer ter, o que a gente quer construir, o que você quer comprar, o que você sonha ter de equipamento, quem você quer fotografar, qual que é o teu ápice, qual que é o objetivo final. E eu acho que às vezes isso acaba te ceifando, cara, o lance de você estar vivendo agora, de você estar vivendo na presença, aqui no agora, no momento, sabe? Na presença de Deus, estar com Deus junto de você, estar perto de Deus. Então, assim, bora lá, vamos sem mais delongas, como sempre, direto e reto pro vídeo. Esse vídeo tem uma pegada um pouco mais contemplativa, vamos assim dizer, da vida, né, cara? Não é um vídeo muito voltado para a questão técnica, mas é voltado talvez para a questão técnica da tua cabeça, né, brother? Pro teu mindset, que eu acho que isso de fato é que faz a coisa acontecer. Seja lá qual for teu sonho, acredite na sua jornada. Então, assim, ó, primeira coisa de tudo, tá? Ó, grandes transformações exigem resistência ao caos inicial. Toda revolução começa no desconforto. O caos não é sinal de erro, mas sim de crescimento. Cara, crescer dói, velho. Crescer dói. Se tá difícil, talvez você esteja exatamente onde você precisa estar. Porque, de novo, cara, não tem como você crescer, cara, não tem como você evoluir numa zona de conforto, num espaço que você tá confortável, que você tá tranquilo, cara. Crescer exige resistência. Crescer exige persistência, cara. Mas principalmente nesse início, né? No início do caos. Então vou trazer essa analogia com o que foi minha vida, né, cara? Com quando eu larguei o direito, cara. Então, assim, quando eu abandonei o direito, quando eu falei que eu ia largar do direito, da carreira do direito pra viver da fotografia, cara, foi um caos, brother. Foi um caos do ponto de vista financeiro, porque eu abri mão de uma carreira já estabilizada, né, de um ganho certo que eu tinha para começar uma carreira do zero. Foi um caos do ponto de vista da minha família, o que minha mãe acreditava, o que meu pai, né, aquela pressão social que muitas vezes, cara, e geralmente isso acontece muito, cara. Quem tá aí dentro da tua casa, quem é tua família, talvez as pessoas que mais deveriam te apoiar, eles não te apoiam. É doido isso, cara. As pessoas, elas duvidam de você, da tua capacidade, da tua, assim, até da credibilidade que você tem perante elas, assim. Então, acho que, assim, toda revolução realmente ela começa no desconforto. Então é necessário que você saia da zona de conforto, é necessário que você se desafie. Então essa primeira resistência ao caos inicial, essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira arrebentação para você que é do surf, né, cara, para você chegar lá de fato, onde vai quebrar as ondas, onde as ondas vão estar se formando. É um processo árduo, um processo longo, mas que você tem que insistir. Então, assim, se de repente nesse momento tá difícil o que você tá fazendo, é porque você tem que estar exatamente nesse lugar, cara, porque sem dúvida, se você continuar, se você persistir, você vai passar desse momento. E é uma construção. Então, por isso que assim, ó, acredite na sua jornada. Eu acho que a gente compara muito. Hoje que a internet é um grande perigo isso, né, cara? Você vai lá e segue aí um fotógrafo que você admira, um cara que mora na gringa, que já tem tudo, que tá estabilizado. Pô, até eu aqui, ó, né, cara, que assim me considero já uma pessoa que, dentro da minha jornada, me considero muito realizado, super feliz, cara. Já conquistei, assim, a maior parte dos meus sonhos, do que eu queria na minha construção, assim, desses objetivos. A minha jornada é longa, né? Já estou há 14 anos aqui praticamente vivendo de fotografia audiovisual. Mas esse é um processo também que não para, né? Então, sem mais delongas, acredite aqui na sua jornada, né? Como eu falei, grandes transformações exigem resistência ao caos inicial. Ponto 2, cara.
E esse é o ponto mais doido, porque lembra que eu falei depois que você passa a arrebentação? Tem muita gente que fica na arrebentação, sabe por quê? Ó, a maioria das pessoas desiste antes do milagre acontecer, antes das coisas de fato se transformarem, se materializarem. É necessário um tempo de decantação para que as coisas funcionem. Às vezes não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Então, essa é uma coisa a ser analisada. Muita gente para quando está a poucos passos de viver o extraordinário. Persistir quando todos duvidam não é teimosia, é visão. Quem acredita mesmo sem provas visíveis, constrói o impossível. Cara, você imagina aqui que foi para minha mãe quando eu falei que eu ia largar a carreira do direito, né, a estabelecida carreira do direito, um sonho que foi me formar para ela, para viver da fotografia, que a única referência que ela tinha de fotógrafo era o Moraes, um fotógrafo muito singelo e humilde aqui da minha cidade, cara. Uma cidade muito pequena. Então, assim, cara, quando você tá quase vendo o extraordinário, quando você tá quase passando da arrebentação, tem muita gente que desiste nessa primeira fase. Eu acho que isso é um grande problema, porque assim, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? As coisas, elas de fato precisam de um processo, você precisa de um processo de maturação para você aprender, né? Para você ir evoluindo gradativamente, você vai melhorando. Então assim, não desista antes do milagre acontecer. Esse milagre pode ser o objetivo que você desejou, um valor fixo que você pretendia ganhar por mês, ou equipamento que você gostaria de ter, ou a viagem que você sempre sonhou em fazer. Então, cara, às vezes falta muito pouco para você fazer isso. Então não desista até você conseguir. Depois que você consegue isso, brother, não se esqueça de projetar mais, de pensar sempre no próximo passo. Você sempre precisa estar fora da zona de conforto. Quando você está confortável, meu irmão, você tem que desconfiar. Você tem que desconfiar, porque se está confortável, tá errado. O ser humano, cara, a nossa psicologia, ela é feita pra gente se desafiar, brother. Pra gente realmente querer sempre um passo a mais. Então, se desafie. Ponto número 3. O mundo já tem muitos caminhos fáceis. O seu é único. E justamente porque é raro. Assim, ó, se fosse simples, todos estariam fazendo. O seu chamado é só seu e ele não precisa fazer sentido para os outros. Então, quanto mais autêntico for o seu caminho, mais ele parece solitário no início e tá tudo bem. Então, assim, no meu caso, eu não tinha nenhuma referência. Não tinha nenhum brother que fazia fotografia, não tinha ninguém do meu lado para eu poder até me espelhar e ver como ele fez, cara. Eu inventei uma produtora sozinho, cara. Eu criei uma empresa de fotografia sozinho, fiz tudo sozinho, sem referência nenhuma, mano. Eu falei que eu ia fazer, eu fui lá e fiz. Eu criei meu próprio caminho, brother. Talvez não tenha sido o caminho mais fácil, e eu acho que possivelmente não foi. Não foi talvez o caminho mais tranquilo, e realmente não foi, mas foi o meu caminho. Foi a minha forma de chegar lá, né? Foi a minha teimosia, a minha insistência que me levou até lá. E assim, existia dentro de mim um chamado, uma vontade de fazer, uma vontade de me superar. Então, pô, eu fui a primeira produtora no Brasil a cobrir uma ultramaratona de 160 milhas. Assim, foram 100 milhas, foram 160 quilômetros ininterrupto cobrindo uma prova. Para mim isso tinha um apreço, tinha uma, sabe? Eu consegui trabalhar para as maiores construtoras do sul do país. Eu trabalhei para marcas gigantes, cara. Eu trabalhei com Medina, com Ripcool. Eu trabalhei com protetor solar, cara. Eu fiz campanhas enormes, eu fiz documentário, eu já viajei pro mundo inteiro. Então assim, velho, e sempre foi dando o meu jeito, cara. Sempre foi do meu caminho. Eu nunca tive alguém para falar, faz desse jeito, faz assim, assim, assado. Não, cara. É eu que tinha que ir lá atrás. Eu que tinha. Uma coisa que eu sempre falo, mano. Assim, as pessoas ficam esperando, né? Ah, a porta vai abrir para mim. Ninguém vai abrir uma porta para você, brother. É você que tem que pegar lá um machado, meu irmão. Uma marreta. E você vai ter que derrubar e construir a tua porta. Não fique esperando ninguém te dar uma oportunidade. Quem tem que cavar a oportunidade, quem tem que produzir a oportunidade é você, mano. Então, sempre em frente, brother. Sempre em frente, cara. E o meu lema sempre foi assim, ó, Guartelá não para. Guartelá não para, porque sempre foi essa minha filosofia de vida, cara. Sempre em movimento, sempre em constante movimento, sempre evoluindo um pouco, mas sempre evoluindo. Sempre com constância, cara. Né? Sem pressa e sem pausa. Eu acho que isso é fundamental. Quarto ponto, tá, ó. Quem hoje te questiona, amanhã te admira. Críticos de hoje serão os que contarão sua história amanhã. Ninguém se torna uma referência sem resistência. As pedras que te jogam são as mesmas que vão sustentar o pedestal da sua conquista. Então, assim, só para vocês entenderem, brother, quando eu me formei em produção audiovisual, né, quando eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um documentário, inclusive, sobre aqui o Guartelá. Eu ganhei todos os prêmios possíveis naquele ano de festivais universitários, né? Eu rodei o Brasil com o meu filme.
Eu ganhei dentro da minha universidade todos os festivais ali da minha categoria. Eu tive uma baita visibilidade dentro do meu estado, né? Por conta desse filme, que eu contei uma história regional da minha localização aqui. E foi somente nesse momento, assim, cara, dessa apresentação desse ano, da minha apresentação quando eu defendi minha banca, né? Quando eu defendi meu trabalho frente à banca, que minha mãe foi lá me visitar, né? Que minha mãe foi ver minha formatura. E aí, assim, cara, geralmente numa banca são poucas pessoas que vão te assistir, né, cara? São teus orientadores ali, algumas outras pessoas conhecidas, cara. E eu lembro que na minha banca, brother, a gente teve que mudar de sala, teve que ir para um auditório maior, porque assim, tinha muita gente querendo assistir o meu filme, querendo ver a minha apresentação, querendo ver como eu ia defender a minha tese ali, meu trabalho, né? Isso para mim foi muito gratificante. Os meus colegas, os professores, né? A universidade como um todo viu um potencial no meu trabalho, viu meu empenho, viu minha dedicação, viu o quanto eu fazia diferente, o quanto eu, graças a Deus, eu estava à frente, assim, né? E obviamente eu tinha colegas, amigos que estavam no mesmo patamar que eu também, mas isso foi muito gratificante. Foi somente nesse momento que minha mãe foi de fato entender o que era produção audiovisual cinema. Foi nesse momento que minha mãe caiu a ficha dela para ela reconhecer o que eu estava fazendo. E geralmente a gente quer a aprovação dos nossos pais, né, cara? A gente quer a aprovação da nossa família, das pessoas que nos fizeram ser quem a gente é, né? E esse foi um momento bem marcante para mim, assim, porque foi nesse momento que minha mãe... Porque ela nem sabia o que eu fazia, ela não conseguia falar a produção audiovisual. Embora minha mãe seja uma pessoa muito instruída, uma pessoa, tipo, super inteligente, cara, mas ela não enxergava aquele caminho que eu tinha escolhido como algo possível, né? Ela não via possibilidade de vida naquilo. Então, para mim, isso foi um momento marcante. Então, assim, foi aquele momento que minha mãe começou a me admirar, que ela começou a entender a minha escolha, o porquê eu abri mão de tudo, porque eu tinha decidido a escolher esse caminho. E, consequentemente, quando eu consegui ter esses prêmios, esse reconhecimento, a cidade, né, as pessoas que estavam em volta de mim, que até não entendiam por que eu tinha largado o direito, essas pessoas começaram a entender a minha jornada, eles começaram a entender de fato o que eu estava fazendo, e aí eu comecei a ser aplaudido, né, cara, e não mais ser questionado ou duvidado. Infelizmente é assim, cara. E às vezes santo de casa não faz milagre, né, cara? Isso é um ditado popular, mas que infelizmente faz muito sentido. Então, assim, embora você consiga reconhecimento, as pessoas, né, te admirem pelo seu trabalho, é um esforço constante para você provar de fato o que você é capaz de entregar. Ponto número 5, já indo para o final desse vídeo, né, cara? A sua jornada pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir. Esse ponto para mim é fundamental, cara. Então, assim, sempre tem alguém observando em silêncio, buscando coragem na sua perseverança. Quando você acredita em si mesmo contra todas as probabilidades, você ilumina caminhos que nem imagina. E esse é o motivo de eu estar aqui fazendo vídeo para vocês, cara. Esse é o motivo de eu ter decidido, né, ensinar fotografia, ter pego toda a bagagem que eu tive durante esses anos dando aula para a universidade, cara, com vários alunos brilhantes, cara, e outros nem tanto. Na verdade, a maioria dos alunos não eram brilhantes, nem estavam afim, não valorizavam aquela oportunidade, cara. Mas existiram várias pessoas que passaram na minha produtora, que passaram trabalhando comigo, cara, amigos, colegas, estagiários, né, cara? Eu vou citar um específico deles aqui, o Pedrão, o Pedro, o Justin. Vou citar outro aqui que é um monstro, que é um gigante, que é o Pablo, o Metrivier hoje, né, cara? O Bruno, que é meu camarada, que é meu compadre, tenho o privilégio de ser padrinho do filho dele, do Zazá. São pessoas que passam na nossa vida de alguma forma e você tem, de fato, o poder, assim, cara, de transformar também a vida delas. De alguma forma você contribuir para a vida dessas pessoas, você também iluminar o caminho dessas pessoas. Essas pessoas fazem parte da sua vida. Então, assim, a sua trajetória, cara, a tua jornada, ela pode influenciar outras pessoas. Passaram muitas pessoas, cara, trabalhando comigo, na minha produtora, através do meu trabalho. Então, assim, a gente pôde, de certa forma, enriquecer essas pessoas, não só do ponto de vista pecuniário, mas através da nossa troca, cara. Então, assim, vou citar aqui alguns outros, vou com certeza esquecer, cara, mas, pô, o Chico é um outro cara fantástico, o Tiagão, cara, que trabalhou comigo várias vezes, cara, Romero, cara, o Nicolas Nobre, que são camaradas que trabalharam comigo, assim, velho, que fizeram parte da minha vida e que, sem dúvida, a minha jornada também fez parte da jornada deles. E essa troca com essas pessoas, cara, fizeram, sem dúvida, o que eu faço ter ainda mais significado. Então, assim, quando você compartilha de fato o que você vive, cara, a tua jornada, ela pode ser, cara, exatamente o que às vezes uma pessoa que está sem esperança precisa
para poder acreditar na jornada dela. Como eu falei, cara, eu no meu começo não tinha ninguém, cara, de exemplo, brother. Não tinha ninguém para me ajudar, para me estender a mão, né? Tive pessoas maravilhosas, tenho que citar aqui um outro camarada que é o Rômulo também, um compadre incrível que, pô, só sou fotógrafo por conta dele. Eu contei essa história num vídeo anterior aqui de como a fotografia salvou minha vida. Mas assim, ó, velho, a sua jornada pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir. Então esse vídeo aqui, irmão, é para dizer para você, cara, se você tá no teu sonho, se o teu sonho é viver de fotografia, é viver de audiovisual, é viver da tua arte, viver como design gráfico, meu irmão, dá, brother. Acredite na tua jornada, mano. Não fique se comparando com quem já chegou lá, com quem tá no meio da jornada. Pegue a sua jornada, bote isso dentro da sua cabeça, meu irmão. Não fica pensando só lá no ponto final onde você quer chegar. Mas viva o agora e faça um pouquinho, velho. Todo dia faça um pouco e nunca pare. Nunca entre numa zona de conforto, meu irmão. Sempre busque evoluir. É exatamente o que eu faço, mano. Quando eu achei que eu estava numa zona de conforto, que estava tudo bem, tudo legal, eu vou lá e arrumo um novo desafio. Eu vou atrás de uma nova proposta, eu vou atrás de uma nova ideia, eu vou construir algo mais, sempre tendo a fotografia e o audiovisual como base de tudo que eu faço. Então é por esse motivo que eu compartilho aqui com vocês, cara. Porque eu mostro um pouco da minha vida, a vida que eu levo com a minha família, onde eu moro, o que eu tenho, o que eu construí. Porque eu acredito que isso de alguma forma pode incentivar você também na tua jornada, pode inspirar você na tua jornada. Então assim, ó, mais um dia, mais um dólar, como sempre, direto e reto. Inclusive, se você quiser aprender fotografia comigo, eu tenho um curso que é um atalho, né, cara, que te ensina, que te pega literalmente pela mão para te ensinar fotografia, desde prospecção, parte técnica, como se portar no mercado, para te ajudar, né, cara, talvez nessa jornada, talvez seja um passo dessa jornada, porque, cara, outra coisa, um curso da internet não é capaz de resolver todos os teus problemas. Você vai ter que pegar esse curso, adaptar a sua realidade, aprender com ele, porque cada jornada é única. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, mano. Muito obrigado se você chegou até aqui, cara. É um prazer ter você aqui comigo e eu espero que de alguma forma a minha história possa inspirar você também a viver do teu sonho. Bora viver do sonho. É nóis.